No vídeo de hoje vamos falar sobre os produtos notáveis, mais especificamente o terceiro caso de produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, quando temos entre parênteses A mais B vezes entre parênteses A menos B. Vamos começar pela representação geométrica. Então temos aqui um quadrado de lado A, portanto a área dele é A ao quadrado. Nesse quadrado, vamos acrescentar uma medida B aqui em cima e, ao mesmo tempo, retirar uma medida B aqui no lado esquerdo. No momento que acrescentamos a medida B, todo esse retângulo aqui, que está sendo acrescentado aqui na direita, ele foi criado. Mas, quando retiramos a medida B ali na esquerda, todo esse outro retângulo que está sendo destacado aqui foi retirado. Temos que perceber que essa medida à esquerda aqui que sobrou dentro da figura inicial, ela tem uma medida igual a A menos B, que vai ser igual à medida que sobrou naquela parte à direita. Então vamos destacar aqui, nesse retângulo que foi criado, a parte que sobrou equivale a A menos B. Agora, vamos destacar essa parte que foi acrescentada aqui, Vamos destacar essa parte aqui e fazer um movimento de rotação nela. Esse retângulo que foi retirado aqui, nós giramos ele e colocamos ele nessa outra posição. Por que vamos fazer isso? Porque agora a gente vai pegar esse retângulo e vai encaixar sobre aquele retângulo que foi retirado ali na parte de baixo. E aí, nós ficaremos com esse posicionamento aqui. O que devemos perceber agora? Como a medida do lado do quadrado original era A, e aquele retângulo que foi encaixado ali, ele tem uma medida A menos B, temos que perceber o seguinte: se todo o quadrado inicial tinha uma medida A, e aquele retângulo que foi encaixado ali na parte de baixo tem uma medida A menos B, isso quer dizer que aquele cantinho que ele não cobriu ali vai ter uma medida B, que é o que foi retirado do A para restar A menos B. Portanto, aquele quadradinho ali no cantinho, ele tem medidas B e B também da medida inicial que havia sido retirada. Ou seja, o que devemos perceber nesse momento? Que praticamente temos a figura inicial, só faltando aquele cantinho B por B, que aquele nosso retângulo que colocamos sobre aquela parte que foi retirada não conseguiu cobrir. Portanto, devemos perceber que aquele quadradinho que tem medidas B por B, ele tem uma área de B ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. E aí nós comparamos com a área inicial. Lá no começo de tudo, a área inicial era A ao quadrado. Como para retornar a área inicial ficou faltando aquele cantinho depois que fizemos aquele reposicionamento do retângulo, então isso quer dizer que essa área final, A, será igual a A ao quadrado, que era a área inicial que nós tínhamos no começo de tudo, menos o B ao quadrado, que é a área daquele cantinho que nós não conseguimos cobrir com o reposicionamento do retângulo ali na parte de baixo. Portanto, a nossa área fica igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, sendo essa a resposta que obtemos na representação geométrica. Vamos ver agora como fica a representação algébrica. Partindo desta figura que obtivemos em uma das etapas da representação geométrica, podemos perceber que aquela medida interna ali do retângulo que acabou sobrando tem medida A menos o B que foi retirado. E na parte de cima, nós temos a medida A mais o B que foi acrescentado. Portanto, ao calcular a área dessa figura que sobrou, a figura que foi acrescentada junto com o que já tínhamos inicialmente, descontando o que foi retirado, ficaremos com uma área que é igual a base vezes a altura. Nesse caso, a nossa área será igual à base, que é A mais B, colocamos entre parênteses, vezes a altura, que é A menos B, colocamos entre parênteses também. Efetuando a multiplicação, ficaremos com área igual a vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A
ficaremos com mais AB, e b vezes menos b ficaremos com menos b ao quadrado. E aí, ficaremos com área igual a ao quadrado, menos AB mais AB vai cancelar. E aí ficamos com menos b ao quadrado. Ou seja, a área obtida na representação algébrica também foi igual à obtida na representação geométrica. A área será igual a ao quadrado menos b ao quadrado. No entanto, o nosso objetivo é obter a forma geral. A forma geral do terceiro caso é a seguinte: quando temos entre parênteses o primeiro termo mais o segundo termo, vezes, entre outro parênteses, o primeiro termo menos o segundo termo, isso será igual ao primeiro termo entre parênteses ao quadrado, menos o segundo termo entre parênteses ao quadrado. E é essa a forma geral que a gente utiliza para resolver o terceiro caso dos produtos notáveis. Então, pegando aquele ponto da representação algébrica que nós tínhamos área igual a mais b entre parênteses vezes a menos b entre parênteses, é possível reconhecer aqui que se trata do terceiro caso dos produtos notáveis. Por quê? Nós temos o primeiro termo igual nos dois parênteses, a, e o segundo termo igual nos dois parênteses, b. E sinais diferentes, um mais no primeiro parênteses e um menos no segundo parênteses. E aí a gente pode copiar a forma geral. A área será igual ao primeiro termo entre parênteses ao quadrado, menos o segundo termo entre parênteses ao quadrado. O primeiro termo é A, o segundo termo é B. E aí ficamos com área igual o primeiro, que é A, entre parênteses ao quadrado, menos o segundo, que é B, entre parênteses ao quadrado. E aí a área vai ser igual a elevado ao quadrado, fica A ao quadrado, menos o B elevado ao quadrado, fica B ao quadrado, menos B ao quadrado. Portanto, a resposta obtida na forma geral foi igual à obtida na representação algébrica e também na representação geométrica, ou seja, a área igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Uma observação que temos aqui no terceiro caso dos produtos notáveis. Se temos entre parênteses o primeiro termo mais o segundo termo, vezes, entre parênteses, o primeiro termo menos o segundo termo, isso é igual a ter entre parênteses o primeiro termo menos o segundo termo, vezes, entre parênteses, o primeiro termo mais o segundo termo. Ou seja, se trocarmos a ordem dos sinais ali nos parênteses, mantemos a resolução pelo terceiro caso de produtos notáveis sem alteração nenhuma. Feitas essas análises iniciais, agora vamos efetivamente utilizar a forma geral de resolver um produto notável do terceiro caso nos exemplos abaixo. Número 1. Calcule os produtos notáveis abaixo utilizando a forma geral. Item A. Entre parênteses, x menos 2y, vezes, entre parênteses, x mais 2y. Se trata do terceiro caso dos produtos notáveis, então copiamos a forma geral. O primeiro termo nesse caso, vamos destacar aqui, é o x. E o segundo termo é o 2y. Observem que a gente tem um primeiro termo no primeiro parênteses e no segundo parênteses, e um segundo termo também no primeiro parênteses e também no segundo parênteses. E o que diferencia são os sinais diferentes. Um é mais e o outro é menos, não importando a ordem como falamos na observação anterior. E aí substituímos os termos nos lugares adequados. O primeiro, x, entre parênteses ao quadrado, menos, entre parênteses, o 2y ao quadrado. E agora calculamos as potências. X ao quadrado fica x ao quadrado, menos o 2y ao quadrado fica 4y ao quadrado. Sendo essa a resposta para o item A, x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Item B, entre parênteses, 3x menos 5y, vezes, entre parênteses, 3x mais 5y. Se trata do terceiro caso de produtos notáveis, copiamos a forma geral. O primeiro termo aqui vamos destacar, é o 3x. E o segundo termo é o 5y. Substituímos o primeiro, 3x, entre parênteses, ao quadrado, menos o 5y no lugar do segundo termo, entre parênteses, também ao quadrado.
3x ao quadrado vai resultar em 9x ao quadrado, menos o 5y ao quadrado, fica 25y ao quadrado. Sendo essa a resposta para o item B, 9x ao quadrado menos 25y ao quadrado. Item C, entre parênteses, 8x ao quadrado menos 7x, vezes, entre parênteses, 8x quadrado mais 7x. Terceiro caso dos produtos notáveis, copiamos a forma geral. O primeiro termo aqui é o 8x quadrado, vamos destacar. E o segundo termo é o 7x, também destacamos. Vamos substituir agora os termos nos lugares adequados. Então, o primeiro, entre parênteses, 8x ao quadrado, elevado ao quadrado ainda, menos o segundo, entre parênteses, o 7x elevado ao quadrado. 8x ao quadrado elevado ao quadrado, ficamos com 64x elevado a 4. Menos 7x elevado ao quadrado, ficaremos com 49x ao quadrado. Sendo essa a resposta para o item C, 64x elevado à quarta potência menos 49x ao quadrado. Item D, entre parênteses, 10a na 9 mais 11c na 6, vezes, entre parênteses, 10a na 9 menos 11c na 6. O primeiro termo aqui é o 10a na 9, vamos destacar, e o segundo termo é o 11c na 6, vamos destacar. Vamos substituir o primeiro no lugar do primeiro, então, entre parênteses, 10a na 9 elevado ao quadrado, menos o segundo termo, que é 11c na 6, no lugar do segundo termo da forma geral, ficando entre parênteses 11c na 6 elevado ao quadrado. E agora resolvemos as potências. 10a na 9 elevado ao quadrado, isso vai resultar em 100a na 18. Menos 11c na 6 elevado ao quadrado, isso vai resultar em 121c na 12. Sendo a resposta para o item D, 100a na 18 menos 121c na 12. Item E, entre parênteses, 2x mais 4y, vezes, entre parênteses, 2x menos 4y. Terceiro caso de produtos notáveis, copiamos a forma geral. Vamos destacar aqui o primeiro termo, que é 2x, e o segundo termo, que é 4y. E agora substituímos os termos nos lugares adequados. Ficando com o primeiro, 2x, entre parênteses, elevado ao quadrado, menos o segundo, 4y, entre parênteses, elevado ao quadrado. Agora calculamos as potências. 2x elevado ao quadrado, ficamos com 4x ao quadrado, menos 4y elevado ao quadrado, ficamos com 16y ao quadrado. Sendo a resposta para o item E, 4x ao quadrado menos 16y ao quadrado. Esse foi nosso vídeo do terceiro caso de produtos notáveis, o produto da soma pela diferença de dois termos. Espero que tenham gostado e até a próxima!